Vamos acionar a Cassiane Alves agora, porque hoje ela vai trazer, né, um link para lá de importante referente à prevenção de acidentes domésticos envolvendo forno, fogão, micro-ondas, enfim, muita coisa importante para passar para a gente nesse mês também muito importante dos 144 anos do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Cassiane, boa semana para você, boa tarde, minha amiga. Oi, Júlio, boa tarde para você, para quem acompanha a gente aqui no Tá No Ar Campinas. Exatamente, uma pauta muito importante, interessante, né, que serve aí de prestação de serviço e também de conhecimento, né, para a população. Júlio, a gente vai trazer esse cenário, esse panorama, falando sobre os acidentes, né, que acontecem, principalmente os acidentes domésticos também, né, quais são as causas e quais são as precauções, né, o que tem que fazer nesses casos. A gente está aqui com o Tenente Borges, ele vai trazer esse panorama para a gente, não só falando dos acidentes domésticos, né, as quedas, intoxicação, afogamento, tudo isso que entra, né, na questão queimaduras também, que entra nos acidentes domésticos, mas também falar um pouquinho sobre o que fazer em caso de incêndio de grande proporção, principalmente em condomínios, né, utilizar ou não o elevador, uma coisa bastante comum que acontece. Boa tarde, Tenente. Conta pra gente então esse cenário, esse panorama, quais são os principais passos, né, a serem feitos a partir de um princípio de incêndio ou de um acidente doméstico também. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, verificar se a edificação está em acordo com as normas do Corpo de Bombeiros, a legislação estadual, né? Ou seja, se ela possui um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Possuindo esse auto de vistoria, provavelmente ela esteja em condições seguras para os habitantes saírem no caso de um sinistro, ou então terem um maior tempo, ou então haver um combate a esse princípio de incêndio, né? É muito comum em edificações e que tem que ser muito bem cuidado é a questão da escada de emergência. As pessoas aí normalmente não estão acostumadas a utilizar ela, utilizam somente os elevadores e é muito comum deixarem essas portas abertas. Normalmente essas escadas são fechadas e é um motivo do porquê a porta sempre estar fechada, né? Caso ocorra algum princípio de incêndio ou incêndio em alguma unidade habitacional, essa escada ela estando com a porta fechada, não vai entrar fumaça dentro da caixa de escada em todos os demais andares. Então é uma rota de fuga muito segura para quem está acima e até para quem está abaixo do incêndio, né? Outra coisa muito comum é no momento de pânico as pessoas quererem utilizar o elevador. O elevador não deve ser utilizado, tem que utilizar a escada de emergência, porque inicialmente a gente nunca sabe a causa de um incêndio e o que ele pode interferir. Ele pode ter uma interferência na parte elétrica e esse elevador ele acabar ficando parado em algum andar. E essas pessoas, o ambiente do elevador no caso de incêndio não é um local seguro, porque ele não é enclausurado. Então essa fumaça pode acabar entrando ali no elevador e a pessoa está presa dentro do elevador. Então a maior orientação quanto às edificações é sempre manter as caixas de escada limpas, não guardar objetos lá obstruindo a passagem. No caso de uma emergência, na pressa, no pânico, né, as pessoas podem tropeçar, pode ter outros acidentes lá. E principalmente verificar se as portas se encontram fechadas. Mas isso sempre para uma edificação que tenha o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, né? É uma edificação ali que ela tem, querendo ou não, a chancela ali que ela foi vistoriada, teve um projeto, é uma edificação mais segura. Perfeito, Tenente. Recentemente, né, Júlia, a gente estava conversando aqui que a gente cobriu, né, o caso do condomínio que acabou, né, pegando ali fogo, né, houve aquela explosão e o condomínio ao lado precisou ser evacuado e a gente recebeu informações de que algumas pessoas acabaram pegando ali o elevador, né, naquela ansiedade de preocupação também de sair logo, eles acabaram achando viável pegar o elevador. Então, em hipótese alguma, se entra no elevador nessas condições, há risco de explosão também no elevador? Isso, o risco de explosão é muito difícil, né? Só se tiver algum objeto lá, combustível, que já é errado. Mas o principal são as pessoas utilizarem sempre a escada, né? E até às vezes orientar, fazer um treinamento ali com o funcionário ou com o síndico da própria edificação, de orientar ali no caso de um sinistro, muitas vezes já descer o elevador para o térreo e bloquear, porque ele desce o elevador para o térreo, verifica que não tem ninguém e bloqueia, impede que as pessoas que estão em outros andares chamem esse elevador e acabem entrando durante o sinistro. Então isso daí acaba forçando mais ainda a pessoa a descer pela escada.
Perfeito. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os acidentes domésticos, então, né? Falando principalmente público ali, crianças também, idosos também, a gente tem um índice também de acontecimentos, né, com os idosos e também crianças. O que fazer então nesses casos? Por exemplo, forno micro-ondas, fogão mesmo, propriamente dito, né? Quais são os cuidados, ferro ligado, eletricidade, o que deve ser feito, quais são as precauções que os pais também precisam, né, ter esse conhecimento e orientar os filhos também nesse sentido. É a supervisão e também conhecimento, Tenente? Sim, é primeiramente a prevenção, né, de buscar evitar isso daí dentro de casa, né? O público aí que acaba sofrendo um pouco mais de acidentes dentro de casa acaba sendo o público idoso ou as crianças, né? O idoso muitas vezes pela dificuldade de locomoção, né? Então procura-se sempre evitar deixar coisas espalhadas ao solo, no banheiro fazer a instalação daquelas barras de fixação nas paredes que podem auxiliar ele a se mover durante um banho, no uso do vaso sanitário, mas principalmente há muitos acidentes com as crianças, né? A criança ela tem aquela curiosidade dentro de casa, então tem algumas medidas ali que os pais têm que tomar um pouco mais de cuidado, né? Como, por exemplo, as crianças menores, né? Na tomada sempre buscar colocar aquela proteção para evitar a criança colocar o dedo ou algum objeto lá dentro e ela possa tomar algum choque. E há um grande risco normalmente na cozinha, né? Pela questão do gás, a questão das panelas no fogo. Então, algumas das medidas aí bem importantes dos pais tomarem é a questão do cabo de panela, né? Muitas vezes ali os pais eles estão cozinhando, fazendo a refeição durante o dia e por algum motivo tem que sair próximo ali do fogão para atender o telefone, atender alguém à porta, resolver alguma coisa, e a criança com aquela curiosidade ela se aproxima do fogão. Então, uma das medidas aí preventivas muito básicas é sempre virar os cabos das panelas para o lado interior do fogão, que isso daí evita a criança acabar puxando, né? Na curiosidade a criança pode puxar e de repente pode ter algum líquido muito quente ali e provocar uma queimadura nela também. E também sempre procurar manter o fogão com a manutenção feita, toda a parte de gás, os bicos de fogão, ver se não está tendo nenhum vazamento, né? E sempre no caso de qualquer percepção aí de vazamento pelo odor, né, do GLP, sempre primeiramente desligar o fogão da tomada, né, para tirar a parte elétrica, evitar uma possível ignição e abrir a casa, janelas, portas para arejar para esse gás espalhar e sempre procurar alguém ali que seja especializado para fazer esse tipo de manutenção. Perfeito. Uma coisa que acontece, né, e eu já presenciei também, já noticiamos também em relação ao fogo. Por exemplo, a panela pegou fogo, não pode jogar água. Muita gente acaba fazendo isso, né? Jogando água, porque assim, naquela ânsia já de tirar do fogo, já leva debaixo da pia. E isso não pode acontecer. Isso realmente aumenta mais o fogo, né? Isso, a pessoa tem aquele reflexo de querer jogar água quando vê um fogo, um incêndio, né? Mas tem alguns materiais que eles não reagem bem à água, né? Por exemplo, se na panela tiver com um líquido inflamável, ali um óleo pegando fogo, e a pessoa jogar água, o que acontece? Essa água ela vai entrar por baixo, ela vai ferver e aquelas bolhas que a gente vê quando a água ferve vão jogar esse líquido quente para fora. Então a percepção que a pessoa vai ter é que aumentou o incêndio e fora o risco de respingar e causar alguma queimadura. Então, normalmente a gente ou desliga o fogo ou tampa a panela ali com a própria tampa, isso daí vai abafar o fogo e vai extinguir o princípio de incêndio. Micro-ondas agora, falando um pouquinho sobre o micro-ondas, quais são os riscos, né, desse material, né, que é muito utilizado, esse objeto bastante utilizado, né, na cozinha. Muita gente acaba deixando um pouquinho o fogão de lado e vai para o micro-ondas. Quais são os riscos que ele pode causar também? Bom, o principal risco é muitas vezes as pessoas querem ligar na tomada mais de um aparelho, né? E há alguns aparelhos como micro-ondas, geladeira, ar-condicionado que exigem uma maior carga de energia. E quando ligam 2, 3 aparelhos na tomada, pode haver uma sobrecarga na rede elétrica da residência e ocasionar um princípio de incêndio, né? Outra coisa muito comum é o pessoal às vezes colocar algum objeto metálico, um talher ou então um material de inox aqui dentro, né? E o micro-ondas ele não reage muito bem a isso. Ele até no manual de instrução, né, vem bem tácito, né? Expondo a necessidade de não colocar esse tipo de material dentro do micro-ondas. Quais são os acidentes mais comuns assim que vocês recebem aqui
acidentes domésticos mesmo. Sim. O mais comum acaba sendo a queda na própria residência, né? A residência, que nem eu falei, ela, querendo ou não, dependendo do público, ela tem muitos perigos que a pessoa convivendo diariamente não percebe, né? Então, muitas vezes é com a questão do idoso, por exemplo, né? Residência com muito tapete, com fiação exposta, extensão, as pessoas elas acabam ali caindo, né? E se ferindo em objetos, ou crianças ali com móveis pontiagudos, né? Objetos de vidro, há o risco também do vaso sanitário, né? Muitas vezes tem que explicar muito bem para a criança que não pode subir no vaso sanitário, muitas vezes ela quer subir ou no vaso sanitário, ou no bidê, ou até na pia para acessar algum armário ali por curiosidade, então tem que ter essa conversa muito boa com as crianças para orientar elas a não fazerem isso, porque é um risco muito grande. Perfeito. E a situação também com crianças acaba acontecendo muito também em relação a afogamento. Isso acontece muito também dentro de casa, né, Tenente? Um balde ou até a própria piscininha da criança, banheira, acontece muito isso. Sim, o afogamento acaba sendo, infelizmente, muito comum, né? E não é só em rios, lagos, né? Há esse risco dentro da própria casa. Desde aquela casa que tem uma piscina, né? Muitas vezes é interessante colocar uma cerca lá, né? Orientar, a criança sempre está acompanhada de alguém na água, até a gente tem casos aí de crianças que se afogaram em um balde d'água, né? Às vezes crianças muito pequenas acabam vendo um balde cheio d'água e acabam virando com a cabeça para dentro do balde. Já teve ocorrências aqui em Campinas desse jeito, né? Então, a maior medida dos pais tomarem medidas preventivas, né? A criança tá na água, tá na banheirinha, ou então tem um balde d'água, sempre supervisão com a criança e evitar deixar esse material lá depositado com água se não for utilizar, né? Porque em algum momento a criança pode se aproximar e pode ocorrer algum acidente. Perfeito. A questão também do carregador, do celular, que também não pode, né, ficar ali em cima da cama, não pode deixar carregando por muito tempo. Todo esse cuidado também é necessário para evitar esse tipo de acidente, né, de queimadura, por exemplo. Sim, muitos fabricantes até de celulares, né, eles têm recentemente divulgado por segurança, né, as pessoas não deixarem o celular carregando a noite inteira, ou então o celular sobre cama, sobre lugares assim que possam ser inflamáveis de uma maneira mais fácil, né? Porque querendo ou não pode acabar tendo uma sobrecarga ou do próprio aparelho ou então da rede elétrica que acabe sobrecarregando aquela fiação do aparelho ou aparelho e ocasione um incêndio. Então procurar sempre carregar até chegar ao ponto que deseja, retira da tomada e deixar em lugares de menor inflamabilidade, né? Como por exemplo uma mesa, uma pia ou então até o próprio solo da residência. Perfeito, Tenente. E vocês aqui realizam esse trabalho de prevenção, principalmente para as crianças, né? Tem um curso especializado para fazer isso também, né? Orientar as crianças e também já é uma dica, né? Para os pais e familiares também. Sim, o próprio Corpo de Bombeiros ele dispõe de uma plataforma de aprendizagem virtual, né? Em que ele dá muitos cursos de prevenção de carga horária pequena para todos os públicos, desde crianças, jovens e até adultos. É uma medida preventiva ali para a população e ele pode ser acessado de maneira gratuita, com um cadastro simples no próprio site do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Perfeito, Júlio. Tá aí então as orientações do Tenente Borges. Eles fazem aqui esse trabalho de prevenção, principalmente, né, para as crianças. O conteúdo é totalmente lúdico, ele é voltado justamente para as crianças. Ele é todo ilustrativo, todo colorido, justamente para que a criança entenda exatamente quais são os riscos. E isso também automaticamente já é passado, né, para os pais. Os pais também eles acompanham esse curso junto com as crianças. E também tem esse fácil entendimento, né? Só assim também as crianças conseguem ter esse discernimento que dentro da residência não é também alguns pontos, né, da residência tem perigo, então precisa de muita atenção para não ter esse tipo de incidente, né? Por isso que eles passam esses cursos justamente para que a prevenção aí seja o primeiro passo antes da chegada aí do Corpo de Bombeiros. Júlio. Perfeito, né? E essa é uma semana de orientações, em vista que o Corpo de Bombeiros comemorou 144 anos de história também. Então, escolas, orientações em pontos específicos também vão acontecer nesta semana. Parabéns a toda a corporação, a todo o Corpo de Bombeiros em geral. Obrigado, viu, Cassi? Obrigado ao Tenente, ao de cara também, que disponibilizou um pouquinho do tempo dele para atender a nossa reportagem. E parabéns para o Wesley Gratiliano também, marcando presença, né, gente?